O silêncio das almas mostram a ação dos espíritos de luz em todo o planeta. Para que os irmãos saibam o que vão enfrentar, coisas simples dentro de cada um se deve ter. Primeiro, a segurança em si mesmo do que vossos corpos são energia. O corpo humano gera energia. Vide que irmãos sentem arrepios, sentem eletricidade pelo corpo. A análise matemática, científica, mostra que isso é energia. Não são apenas reações que os descrentes querem explicar para não aceitar. A formação do ser divino, do ser humano, que recebe o invólucro capaz de gerar sua própria energia através do conhecimento, através da mente. A mente, quando mentaliza energia, ela gera energia. Quando mentaliza força, gera força. Quando mentaliza cura, gera cura. E quando tem vontade de gerar tais energias, mesmo que haja escuridão, haverá a claridade da aura de cada um. E as auras emanam luz de uma forma natural. Daí, a sugestão aos irmãos que estudem sobre efeitos físicos, emissão de calor corpórea, mesmo que seja através da fricção das mãos. É possível gerar energia dentro do próprio corpo, diante das situações que irão se deparar com o tempo necessário de preparo. Tais informações que lhes são dadas nesse momento é para que vós, crendo, se prepare. Não crendo, também se prepare para o que vem. Não vem uma desgraça ao mundo. Jamais o Pai Celestial trouxe desgraças ao mundo. Mas vem as mudanças necessárias para o bem da humanidade. Para o bem de todos nós, espíritos, e de todos nós, homens, mulheres, reencarnados, e todo ser vivente. Do mais humilde, do mais simples dos micro-organismos, às formas de vida existentes no planeta, das plantas, dos animais, cujo alguns preocupam-se com eles, do qual, dentro desse plano evolutivo, não haverá perdas, não serão ou não sofrerão ao abandono que uma mente cruel assim o faz. Quando se abandona uma planta, porque ela perdeu a flor, como se abandona um animal, quando mesmo adoeceu. O bom senso do bom samaritano faz com que se cuide da planta que apenas perdeu a flor e que precisa apenas retomar ao seu campo de origem, à terra e ao sol, para dali o mesmo organismo, a planta, buscar nutrientes, a fim de se refazer e continuar o seu ciclo natural de vida, expandindo alegria, beleza, harmonia ao planeta. Da mesma forma, aqueles que abandonam e aqueles que acolhem os animais, sejam eles quais forem, os que preservam a vida,
Não importa se estejam nos rios, nos oceanos, nos ares ou nas terras, ou nas entranhas da Terra. Estão preservando a unidade planetária. Isso tudo entra dentro do planejamento do ciclo evolutivo do planeta. Lembrando aos irmãos, destruição não haverá. Haverá mudanças. Mudanças que vão confrontar com a interferência humana no clima, na terra, nos rios, nos oceanos. Não estranhem os irmãos se os oceanos começarem a expurgar o lixo que fora depositado em seu leito. Não estranhem se erupções vulcânicas nos oceanos, no fundo dos oceanos, começar a trazer ao litoral dos países o lixo do qual os seres humanos ali depositaram, contando que haveria-se economia na manipulação dos mesmos, achando que a natureza, ou o próprio oceano, sucumbiria aos tais. São os sinais que os irmãos precisam ver. A mesma coisa começarão a observar a salinização dos rios, não apenas ali no entroncamento dos rios com os mares, mas a dezenas e dezenas de quilômetros longe do mar, dos grandes rios, sofrendo o efeito da salinização e uma mistura híbrida dos peixes e dos micro-organismos, dos que vivem em água doce com os que vivem na água do mar, predominando os seres que habitam o mar dentro desses ciclos do qual explorarão esse novo campo de subtração alimentar. Da mesma forma, verão rios transformados por químicas que são demandadas por seres humanos que buscam na extração de ouro e minérios e não usam do manuseio adequado na exploração de tais minerais, contaminando com químicas pesadas o leito dos rios, das terras, que já causam danos à saúde dos povos indígenas e dos próprios seres humanos que habitam nessas cidades próximas a esses locais de extração de minérios no mundo todo, sofrendo com distúrbios psíquicos e ou deformações, cujo motivo pelo qual em suas reencarnações também ali escolheram nascer para poderem quitar os seus débitos, não havendo aos irmãos, portanto, atos que não sejam programados para que cada um refaça a sua forma ou seu jeito de enxergar a vida com respeito ao meio ambiente. E todos quantos desrespeitaram o meio ambiente ao longo desses séculos estão e estarão reencarnando nesses pontos, a fim de que os mesmos consigam ver o mal que causou aos outros dentro de si mesmos. Não é vingança, é a lei do retorno. Aos irmãos que também sentirão o efeito colateral nos ares, já nesses próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, nos próximos anos, um odor de enxofre que tomará conta da superfície terrestre. Alguns atribuindo isso às erupções vulcânicas que sistematicamente começarão a expelir
tal elemento em abundância nas regiões onde estão, e que serão levados pelos guias dos ventos a todo o ciclo e a todos os círculos de vida na Terra. Isso é apenas os sinais que, diante da aproximação deste planeta, que repetimos, está em seu ciclo natural de curso, não causará mudanças de rota dos planetas que se avizinham a essa galáxia e as galáxias por onde o mesmo, dentro de sua órbita, já tenha passado. Quando se está dentro dessa ambiência, essa cápsula que é criada para que possa se enxergar além das fronteiras terrestres, a audição torna-se hipersensível ao ponto de captar sons como ondas inaudíveis até mesmo aos animais mais sensíveis às vibrações da Terra. É preciso que os irmãos entendam, de todo o planeta, que é necessário que se cuide da saúde, já saberão o porquê, e que deem prioridades à sua saúde, à sua qualidade de vida íntima, ao seu estado de vida íntima, ante aos conceitos gerados de riqueza e prosperidade pelos seres humanos. A riqueza é um bem que deve trazer o bem-estar a quem o possui. E a saúde é a riqueza que transfere ao homem a segurança que a ambiência material não lhe dá. Priorizem a saúde mental, a saúde espiritual, que isso se refletirá na saúde física, em que todos os países onde os irmãos estão nos acompanhando, há meios para que cada um absorva tais conhecimentos dentro das regiões onde estão, para a manutenção da saúde do corpo físico em todos os lugares do planeta. Há, sim, condições de que a saúde supere os problemas gerados por essa mudança, que causarão alguns cataclismas em todo o mundo. A saúde é o bem a ser preservado. A saúde mental, a saúde solidária, a saúde física. O mental
é o espiritual. É a segurança que cada um traz em si mesmo. Conhecimento que tem torna o remédio preventivo e, sabendo o que está acontecendo, cada um receberá da própria energia gerada em si mesmo a segurança nutricional com o fator fluídico que cada um terá. Fatores fluídicos. Dos pontos principais da saúde a serem cuidados é em relação à circulação do sangue, a estrutura óssea e a saúde mental. O respiratório já estão devidamente orientados ao que fazer, mas deem mais importância à estrutura óssea, ao circulatório e à saúde mental. Lembrando-se que não há perdas, não há morte e não há desastres. Há apenas mudanças já planejadas desde a criação do planeta Terra há milhões de anos. Quando o planeta já for visto à luz do dia, em questão de 7 anos, 7 anos e meio, ele já estará transitando entre o Sol e a Terra. É o período pelo qual os irmãos devem se preocupar, não exagerando, porque o exagero mostra a mediocridade e a incapacidade de viver em sociedade nesses dias. Prestemos atenção ao que acontece com a Terra. Sem a luz do Sol, a Terra esfria. Havendo uma interrupção da luz do Sol, a Terra vai ficar gelada, mesmo com o núcleo da Terra, que é alimentado pelo Sol, na absorção dos raios solares, são encaminhados essas energias solares para o núcleo da Terra, para que a Terra consiga manter a temperatura da crosta terrestre em todos os continentes, nos oceanos, nos rios, de acordo com o padrão e a qualidade e a forma de vida ali existente. Os irmãos devem se preparar para um aparente frio inacabado. Muito frio. Um frio jamais sentido até mesmo por aqueles que vivem nos polos. Como que o planeta todo entrando numa era glacial.
Por isso a importância de manterem a circulação, os ossos e a razão. O sangue e os ossos são os que mantêm o organismo ativo e por onde circulam a energia do corpo. O sangue e os ossos. A razão, a mente, é o espírito que coordenará a distribuição de energia através do próprio corpo para as partes do corpo por onde se sentirão gélidos. Cuidarem principalmente dos pés, da sola dos pés, das mãos e as costas, é onde está a espinha dorsal. O frio se tornará um grande inimigo. Daí a razão pelo qual os irmãos já receberam orientações, dentro do que Nossa Senhora de Fátima, já nos idos do século passado, deixara escrito aos irmãos, desde aquele período, que era ir para preparando a humanidade para tais dias. A humanidade já teve mais de 100 anos para se preparar e pouca coisa foi feita pelas descrenças, pelo medo, principalmente de se passar tais informações adiante. Essa é a razão pela qual Nossa Senhora pede sobre as velas santas, não sair de casa, que não haverá luz e não haverá calor fora de casa. As paredes, por mais impróprias que seja ao frio, ainda assim conseguirão manter um certo calor. E o calor humano, o calor entre pessoas, é o que vai ajudar cada um a suportar o frio. Aos que se preocupam com os animais, os mesmos têm em seu aparelho biológico um sistema de defesa que muitos deles adentrarão em estado de hibernação. Prestem atenção que os animais, mesmo os domésticos, têm um senso de hibernação muito grande. Mesmo os animais selvagens, mesmo aqueles que estão nos rios, mesmo os peixes que, mesmo estando em estado de congelamento, conseguem renascer após um breve aquecimento. Lembrando aos irmãos que a transição foi planejada antes que houvesse terra, oferecendo aos irmãos condições de evoluir pelos ciclos naturais. Alguns questionam por que isso? Porque os habitantes da Terra partem dos ciclos mais primitivos da criação, enquanto que em outros planetas que estão passando por transições, os irmãos já ultrapassaram estas formas humanas de entendimento e de vida. Os seres humanos buscam progresso material. Os seres que habitam essas galáxias vizinhas buscam conhecimento universal. Não se preocupam com moradias grandes, mas se preocupam apenas em ter moradias úteis, sabendo da questão de tempo e ocupação de espaço,
de que lhes são úteis para as suas pesquisas, seus estudos e os fundamentos de suas vidas. Seres humanos que se preocupam apenas com quantidades mostram apenas que são primitivos em seu senso de poder, poder do qual não têm em suas vidas, e perdem muito tempo em relação a terem tantas casas gigantescas, do qual pouca utilidade tem, de fato, para a manutenção de sua vida. O planeta e os seres humanos vão mudar as suas concepções após passar esse período, 3 dias e 3 noites, que parecerão ser mais de anos sem luz, devido ao frio e à necessidade de calor e vida que cada um terá. Não se trata apenas de escurecer o dia ou de escurecer a noite. Corta-se o fluxo do calor do planeta. E por estar sob influência de um astro magnético poderoso, a interferência magnética desligarão satélites, motores, de quaisquer origem que for. Apenas os meios minerais, como já lhes foram indicados, poderão gerar fontes de calor ínfima, mas necessários à vida na Terra. Após os primeiros raios solares, a primeira visão, cada um verá um ao outro. E verá como o fim de um inverno tenebroso, a vida a recomeçar, para se adiantar às próximas fases, a mudança que vai acontecer no planeta, onde toda a ganância política, social, econômica, ditada pelos gananciosos que querem o poder, não mais existirão. Finalmente, o planeta Terra falará uma só língua, a língua da solidariedade, a língua do respeito à vida, a língua do respeito ao próximo, a linguagem do amor. Nunca mais se discutirão por banalidades, nunca mais se discutirão por poder, porque tratamos de um único planeta. Um único planeta. A nossa casa. E trataremos de, com a ajuda desses seres que vieram, que estão próximos de nós, dessas galáxias vizinhas e da nossa própria galáxia, porque existe solidariedade no universo. Solidariedade que não existe na Terra, existe no universo. O Cristo não é um ser manipulado pelos homens. O Cristo é um ser respeitado nessas galáxias, e essas galáxias sabendo de como a mente humana o é, essas naus,
encaminharão os seres humanos a planetas propícios às condições que cada um somou ao longo de suas vidas, mesmo que prematuras, mesmo que passaram por ciclos evolutivos inferiores e são seres humanos agora, terão suas vidas continuadas em outros orbes próximos aqui da Terra, próximos a essa galáxia, no qual o Cristo continuará dando-lhes a atenção junto aos Cristos, ou aos seres de luz que estarão auxiliando essas multidões em diversos pontos, ou em diversos planetas ou luas dos sistemas galácticos solares existentes. Até mesmo dos incrédulos, até mesmo dos ateus, até mesmo os falsos religiosos que se ficam intrigados e desrespeitam as outras religiões, são falsos profetas emanados das sombras que serão levados a planetas escolas regenerativas, a fim de usarem o bom senso de que não é com ódio e não é com imposição de verdades que se conquistam rebanhos, mas sim com a verdade, com amor, mesmo em se tratando de uma mudança que o planeta está passando. Tudo isso envolve amor. Não haverá perdas. Raiando, muitos irmãos se encontrarão em ambientes materiais desconhecidos. As placas tectônicas, nesses dias, farão a reconfiguração e os irmãos sentirão ou ouvirão o barulho das ondas, o barulho das montanhas, o barulho da vida se movimentando nas entranhas da terra, ao poderoso oceano da vida, transformando e trazendo novas terras à superfície, e já em condições de uso, para que com as mãos a inteligência e a união, e com muitos meios trazidos por essas espaçonaves, para recomeçar a vida no planeta Terra. Por enquanto, as informações que lhes cabem são essas. É verdade, e a prova da verdade a Mãe Terra vos dará, pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, pelos seus sentidos. Não há motivo para pânico. A misericórdia para todos, sem exceção. Cabe-vos agora cuidarem da saúde,
a saúde do sangue, a saúde dos ossos e a saúde mental. Lembrem-se, para que os órgãos funcionem bem, o sangue tem que estar bem. O sangue é o combustível energético que sustenta o corpo. Os ossos são as estruturas que os mantêm em equilíbrio. A mente é o comando para os próximos passos.